Flamengo muda de plano, já envia a proposta para Luiz Henrique e tem vontade de já ter o jogador antes da Copa do Mundo, e eu vou explicar tudo para vocês no vídeo de hoje. Além disso, tem a informação de que o Flamengo esteve muito próximo de vender atacante antes do fim da janela brasileira. Tem Flamengo também fechando um negócio importantíssimo para a temporada e o chocolate antecipado no bairro nesse domingo. Tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. Galera, antes de mais nada, lembrar vocês para dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e quem tá no celular, arrasta pro lado os comentários que tem a opção de hypar. Você clicando lá vai me dar uma moral muito grande, vai fazer com que o vídeo apareça para cada vez mais gente. Todo dia tem muita gente passando aqui no canal que não se inscreve, não curte, não ativa o sininho e acaba ficando sem as notícias do Mengão todos os dias, beleza? Me ajuda com isso aí e se ajuda também, né? E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha. Flamengo treina hoje normalmente, teve a folga no sábado, mas voltou a treinar já no domingo e treina hoje, seguindo a preparação aí para o jogo contra o Red Bull Bragantino nessa semana. Jogo no dia 1º, né, na quarta-feira, contra o Red Bull. Logo em seguida vai ter Flamengo e Santos no dia 5 e no dia 8 já tem a estreia contra o Cusco na altitude. Então, já uma sequência de jogos aí, a data FIFA já se encaminhando para o fim, graças a Deus, com essa semana insuportável de data FIFA, que teve até uns joguinhos interessantes e tal, mas não se compara. A gente quer saber é de Flamengo. Mas falando de Brasileirão, teve um jogo atrasado, antecipado não, né? Um jogo atrasado que foi isolado aí, que foi Botafogo e Atlético Paranaense. Que sacolada que o Botafogo tomou, 4-1, continuou na zona de rebaixamento. E aí, meus amigos, segue aquele caminho que a gente já tá dando a prévia há muito tempo, que é o do Botafogo se ferrando aí, no mínimo caindo para a segunda divisão, para não dizer coisa pior. Porque o John Textor, enquanto não acabar com o Botafogo, ele não vai se dar por satisfeito. Ele já está com uma dívida lá beirando os 3 bilhões de reais e ainda por cima, ladeira abaixo no Brasileirão. Então, é o que eu falo, o Botafogo vai cair e depois que o Botafogo cair, que o Textor sentir que não tem mais jeito, ele vai dar linha na pipa dele, vai sair e a galera vai ficar só chupando o dedo. Vocês vão ver como é que vai ser o futuro do Botafogo. Eu diria até futuro próximo do Botafogo é tenebroso. Vamos ver como é que vai ser, se isso vai se confirmar, mas o Botafogo tomou-lhe uma pancada do Atlético Paranaense e segue na zona de rebaixamento. Sobre os amistosos que estão tendo aí nessa data FIFA, Colômbia perdeu de 3-1 da França e o Carrascal, que ficou no banco, nem participou do jogo, já está liberado, já volta ao Rio de Janeiro para ficar à disposição do Leonardo Jardim. O Brasil pega a Croácia amanhã, às 9 da noite, e o Uruguai pega a Argélia também amanhã, às 3h30 da tarde. Equador enfrenta a Holanda. Então, essas informações aí sobre os jogos das seleções. Tem informação agora do Flamengo fechando um negócio importantíssimo e a ideia é que já se coloque em prática, já deixe à disposição depois da Copa do Mundo, que é um avião exclusivo para o Flamengo. O Flamengo que já tratava todas as suas viagens sempre com voos fretados, agora a ideia é ter um avião exclusivo à disposição do Flamengo. O Flamengo negocia aluguel de uma aeronave que ficará 100% à disposição do clube. O acordo deve ser fechado após a Copa do Mundo, com o objetivo de agilizar as viagens do time, que deixará de depender da disponibilidade das companhias aéreas. A negociação prevê um contrato de 3 a 4 anos. Além disso tudo, o Flamengo vai ter um gasto com isso, é claro, porém, esse avião que ficará à disposição do Flamengo, ele poderá ter cotas de patrocínio, ou seja,
Empresas que queiram colocar o nome no avião do Flamengo vão poder fazer esse patrocínio, e aí o Flamengo vai ter as custas, se não bancadas, muito boa parte desse gasto do Flamengo vai ser bancado aí por esses patrocínios. Então, uma jogada aí muito interessante do Flamengo para evitar ter que ficar à disposição das companhias aéreas em relação a horários. Então, o Flamengo vai definir quando ele quer ter a aeronave, o dia, o horário, sempre vai ter à disposição. Então, muito legal aí a notícia, né? Seguindo agora para falar de Léo Pereira, que deu uma entrevista à TNT Sports ele lá na seleção, né? E falou sobre a questão do Felipe Luiz, né? A saída dele, como é que foi a reação do elenco. E aí ele falou o seguinte: eu estava em casa e tinha acabado de perguntar para o preparador físico qual seria a programação do próximo dia, que ainda não tinha saído. Fui pego de surpresa, assim como vários outros jogadores e o próprio Felipe. Mas o presidente teve que tomar alguma atitude pensando no Flamengo. Sei que todo mundo ficou chateado no momento e a própria torcida teve uma grande repercussão. Mas sabemos que o presidente tem tomado as melhores atitudes em relação à instituição. Nós somos pagos para estar lá e dar o melhor ao Flamengo. Quem manda é ele e nós temos que obedecer. A gente só obedece e tenta dar o nosso melhor. Tá aí a fala do Léo Pereira sobre a saída do Felipe Luiz, respeitando a decisão, mas sem deixar de dizer que ele ficou surpreso e que também o elenco ficou, de certa forma, triste com a decisão. Mas ninguém melhor do que ele e os outros jogadores para provar que são profissionais, tanto é que depois da chegada do Leonardo Jardim o time está rendendo até mais do que vinha rendendo com o Felipe Luiz nesse ano, né? E ele também falou sobre a estreia dele pela seleção, enfrentando a França, e aí falou o seguinte: eu sabia muito bem da responsabilidade que era, mas também quis encarar como privilégio, um momento único, um dos jogos mais especiais da minha carreira. Mas não foi a estreia dos sonhos, foi longe disso. Fiquei muito triste. Ainda assim, sempre tento ver o lado bom das coisas. Foi o meu primeiro jogo, uma estreia contra a melhor seleção do mundo e que pude aproveitar um pouco e desfrutar do jogo. Tá aí. O Pereira não fez um mau jogo não, tá? Você cobrar ele que tenha que pegar o Mbappé na corrida é sacanagem, né? Ele tem que ter cobertura, é todo um sistema defensivo. Botar um cara só para marcar o Mbappé não adianta, vai perder na corrida, vai acabar tomando gol nas costas. Então, óbvio que tem parte ali de responsabilidade dele, mas é toda uma questão ali do sistema defensivo da seleção e tem a ver com entrosamento também. É um time que acaba treinando menos. Na Copa do Mundo tem um período um pouco maior de treinamento, então eu acho que o Léo Pereira deixou uma boa impressão, sim, e tem grandes chances de ser mantido na seleção. Comenta aí sua opinião, se você acha que de fato o Léo Pereira vai continuar tendo alguma vaga na seleção, mesmo que no elenco geral, né? Falando em seleção, o Neymar tá com na mão, né? Com medo de não ir para a Copa do Mundo. O Ancelotti parece que ficou meio pé da vida com ele, porque viajou, se eu não me engano, para Mirassol para ver um jogo do Santos contra o Mirassol e chegou lá, o Neymar não foi pro jogo e sempre nessa do Neymar joga um jogo e descansa 3, e isso vem deixando cada vez mais longe da seleção. E agora o Neymar vendo Flamengo e Santos como fundamental por ida dele à Copa do Mundo. A programação do jogador inclui atuar contra o Remo nessa quinta-feira e o Flamengo antes de descansar contra o Deportivo Cuenca pela Sul-Americana. E aí ele vê esse duelo contra o Flamengo como um ponto-chave aí para ele provar para o Ancelotti que ele tem condições de ir à Copa. E o que eu espero do lado do Flamengo é não ter aquela postura que a gente teve no primeiro turno do Brasileirão do ano passado, que foi aquele jogo que parecia que todo mundo era amiguinho do Neymar, era moleza, ele acabou fazendo gol ali e o Santos venceu o Flamengo. Agora, no segundo jogo, o Pulgar botou ele no bolso, marcou firme e fez o que tinha que fazer. Espero que o Flamengo mantenha essa postura aí. Nada de abracinho, de sorrisinho, não. Tem que entrar, ganhar o jogo, valeu, um abraço. Se tiver que ficar fora da Copa, vai ficar. E é isso. Não tá jogando bola pra seleção mesmo o Neymar, e eu acho que não tem que ir mesmo. Comenta aí sua opinião, se você acha que ele deve ser convocado ou não.
Vamos falar rapidinho agora do YouTube Shopping. Tá passando um monte de produto maneiro na sua tela. Tem camisa, tem miniatura, tem copo do Flamengo, um monte de coisa maneira. E você clicando pode adquirir o produto que tá passando na sua tela e vai me ajudar muito aqui no canal, vai me incentivar a continuar trazendo todas as notícias do Mengão. A gente vai falar hoje ainda de Luiz Henrique aqui. Mas, se você entrar num dos sites que vão ser levados, pode ser o próprio Shopee, Mercado Livre, Magalu, se lá dentro você quiser comprar qualquer outra coisa, se você tiver entrado pelo meu link, vai me ajudar da mesma forma, beleza? E agora sim, vamos falar do chocolate antecipado. A Páscoa chegou pro Botafogo ai, meu Deus do céu. Nesse domingo, é só reforçando a porrada que eles tomaram do Atlético Paranaense. Uma sacolada. E aí já tem a piada pronta, né? Uma semana antes da Páscoa, eles tomam esse chocolate sensacional. Mas, falando sério, apesar de ser rival do Rio de Janeiro e tudo mais, é complicadíssima a situação do Botafogo. Financeiramente, administrativamente, porque por exemplo, quando o Bandeira de Melo chegou no Flamengo, o Flamengo tinha uma dívida grande, mas sabia que o cara que estava chegando ali era responsável, tinha um plano de revitalização ali da parte estrutural e financeira do Flamengo, e agora no Botafogo a gente vê que é um aventureiro, é um cara que está fazendo muita loucura, contratou um monte de jogador, não pagou ninguém, e só tá vendo aí a dívida que já é bilionária se multiplicar. Quando ele assumiu o Botafogo, a dívida beirava ali R$1 bilhão e agora já tá na casa dos 3 bilhões de reais. É bizarro e o tempo de Botafogo não só acabou, quando tá entrando num tempo tenebroso. Vamos ficar de olho aí acompanhando essa derrocada aí do Botafogo, que tá um absurdo de filme de terror para eles. Vamos falar rapidinho agora do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar futebol nos dias de hoje. É um FIFA modificado com Brasileirão Série A, B, C e D, com jogadores com as faces, com os uniformes, tem os cantos de torcida, muito maneiro. Tem o link aqui na descrição e se você, antes de adquirir, quiser ver mais detalhes, ver vídeos, você pode ir lá no meu outro canal, no Lucão Joga, que lá tem vídeos, tem mostrando tudo que envolve esse patch do FIFA, esse jogo. Já vem o jogo incluso, não precisa de um computador muito bom, então chega lá para conferir, beleza? Agora sim, vamos falar aqui de mercado da bola, porque o Flamengo esteve muito próximo de vender atacante nesse finalzinho de janela interna, né, janela doméstica do brasileiro. E aí foi o seguinte: Cuiabá esteve por detalhes de contratar o Carlinhos, atacante que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Remo, mas sem espaço na equipe. A operação precisava ser feita com urgência por conta do fechamento da janela. Depois de uma longa negociação entre as partes para conseguir convencer Carlinhos e sua família, na quinta-feira pela manhã, enfim, o atacante deu o ok. E aí quinta-feira era dia 26, faltava um dia ainda para o fechamento, que foi no dia 27, porém o Remo tem uma dívida com Carlinhos que gira em torno de R$500 mil. Então, na hora de fazer o contrato de pagamento desse valor parcelado, colocaram algumas cláusulas, alguns detalhes que o jogador não concordou e, com isso, a operação não foi feita a tempo. Carlinhos iria rescindir o vínculo com o Flamengo e assinar contrato definitivo com o Cuiabá, mas não deu tempo. E aí o atacante acaba continuando no Remo e sem espaço. Infelizmente, né? Porque o Flamengo acaba não mudando muito, porque o Remo paga o salário do Carlinhos. Então, ele iria pro Cuiabá, não teria mais vínculo nenhum com o Flamengo, essa seria a diferença. Não seria exatamente uma venda, né? Porque o Flamengo não estaria recebendo nada por isso, mas deixaria de ter o jogador aí no seu quadro. Só que, por conta aí desse imbróglio entre o Remo e o Carlinhos, o negócio não aconteceu. Agora sim, vamos falar de Luiz Henrique. O Flamengo tem esse interesse, é claro para todo mundo, a gente já sabe que o Flamengo quer o Luiz Henrique, mas ele deu um passo gigante, não só para a contratação, mas para mostrar para o mercado que o Flamengo quer muito jogador e quer agora. Ah, mas a janela está fechada. Eu vou explicar. O Flamengo fez uma proposta para o Luiz Henrique e enviou, através dos seus representantes,
uma proposta que vai chegar para os russos de 32 milhões de euros. A gente sabe que o Zenit já fez uma pedida ali na casa dos 40 milhões de euros e o Flamengo oferecendo esses 32, é claro ali que ele espera que esse valor, no fim das contas, fique ali no meio termo. Agora, por que que o Flamengo fez essa proposta agora? Primeiro, uma proposta de compra e não uma proposta de empréstimo com opção de compra, que é o que o Flamengo tinha como plano A. Nas conversas recorrentes aí entre o Flamengo e o staff do Luiz Henrique, chegou-se a um consenso de que o Zenit não está disposto de forma nenhuma a emprestar o jogador com cláusula de compra. Ou seja, o caminho que o Flamengo teria para contratar o jogador é botando dinheiro na mesa. E é isso que o Flamengo está fazendo. E por que agora com a janela fechada? Só reabre a janela, inclusive, para a Rússia, lá na época, ali, meados da Copa do Mundo. No fim da temporada russa, aí ele já pode até ser anunciado pelo Flamengo, que é ali finalzinho de maio. Por que que o Flamengo já está se antecipando e dando esse passo agora? Porque o Luiz Henrique está frequentemente na seleção brasileira, entrou bem nos últimos jogos, ou seja, está cavando fundo uma vaga para a Copa do Mundo, e a chance dele ir bem na Copa do Mundo é grande. Mesmo que o Brasil não vá tão longe, o jogador indo bem 1, 2, 3 jogos, ele já se valoriza. E se o Flamengo não garantir a contratação do jogador antes da Copa, é quase que impossível contratá-lo depois da Copa, porque ele vai se valorizar. Agora, se ele for muito bem na Copa e o Flamengo já tiver assinado com o Zenit e acertado tudo, o Flamengo pode ter fechado lá na casa dos 38, 40 milhões de euros, e aí qualquer time que queira contratar o Luiz Henrique vai precisar ir até o Flamengo para fazer a contratação. É óbvio que pode ter o efeito contrário também. O Flamengo pode fechar ali por 40 e chega na Copa, o Luiz Henrique não joga nada e se desvaloriza. Mas eu acho improvável. Acho que o Flamengo está dando esse passo adiante, fazendo o possível para já trazer esse jogador de seleção o quanto antes, acertar tudo, porque aí finaliza o Campeonato Russo, o Luiz Henrique já pode ser até apresentado, depois vai para a seleção, joga a Copa do Mundo e vem para o Flamengo em seguida. Esse é o plano do Flamengo, e já no dia praticamente seguinte do fim da janela brasileira, o Flamengo apresentou essa proposta para ter tempo de negociação ainda suficiente para que o negócio seja fechado antes da Copa do Mundo. Vamos acompanhar, e qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto eu trago aqui para vocês, beleza? Por hoje era isso. Flamengo!